Olá, bom dia! Hoje vamos estudar ciências lá na nossa apostila, na página 9, tá? Vamos relembrar algumas coisas que a professora já explicou para vocês e vamos aprender coisas novas bem interessantes, tá? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais curtinha, porque é sexta-feira e vocês têm aula de arte, né? Com a professora Joana, tá bom? Então vamos lá? Vamos relembrar algumas coisas? Bom, na última aula de ciências que tivemos, nós vimos que os seres vivos estão em todas as partes, né? E que cada ser vivo tem características diferentes e precisa de um habitat, de um lugar diferente, né? Um do outro, um ser vivo do outro tem características diferentes e por isso podem viver em lugares diferentes, certo? Então, aqui a gente vai ver o lugar dos seres vivos. Cada ser vivo precisa de um lugar para viver. Por quê? O habitat de um ser vivo, o habitat é como se fosse a casa, né? O habitat de um ser vivo é o local em que ele habita, em que ele vive, com tudo que ele precisa para sobreviver, como a água, o ar, o solo, as rochas e também outros seres vivos com os quais este ser vivo convive, né? Os seres vivos têm características que os permitem sobreviver em seus ambientes. Por exemplo, os cactos, eles precisam de pouca água para viver. Nós vimos isso na aula passada, né? Então, por isso, eles podem sobreviver em ambientes secos, né? Que quase não tem água. Ó, essa planta aqui é um cacto, tá? O cacto chique-chique. Ele é encontrado na Caatinga, que é um bioma aqui do Brasil. E é um ambiente seco, tá? Vocês podem observar aqui pela vegetação que existe aqui perto, ó, ao redor. Não é uma vegetação verde, né? É uma vegetação mais seca, porque o solo também está seco, né? Então, o cacto é uma planta que consegue sobreviver em ambientes secos. Ele tem essa característica, certo? Agora, os ursos polares, por exemplo, será que eles conseguiriam viver lá naquele calorão, naquele ambiente bem seco, né? E quente? Vejam bem, eles têm uma camada de gordura, pessoal, uma camada de gordura sobre a pele, tá? Que ajuda a manter o corpinho dele aquecido, ajuda a manter o calor dentro do corpinho dele, certo? Então, por isso que ele consegue sobreviver nesses ambientes tão frios, tá? O urso polar, ele vive lá na região do Polo Norte e lá é muito frio, mas ele consegue sobreviver porque ele tem uma camada de gordura bem grossa que não deixa o calor sair do corpo, tá? A maioria dos peixes respira dentro d'água, né? Além disso, esses animais têm nadadeiras que possibilitam a locomoção no ambiente aquático. Então, o peixe, ele é diferente de muitos seres vivos, né? Ele precisa estar lá debaixo d'água para poder respirar. Ele retira da água o oxigênio que ele precisa para sobreviver. Ele tem as nadadeiras que possibilitam o movimento, né? Com as nadadeiras é que o peixe consegue, então, se locomover dentro d'água. Em geral, ambientes com características diferentes são habitados por seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco não é encontrada em uma floresta úmida e vice-versa. Então, o cacto, ele não vai ser encontrado na floresta amazônica, né? Por quê? Porque lá o ambiente é úmido, né? Tem muitas árvores lá, o ambiente é bem diferente do que o ambiente em que o cacto é acostumado, que é um ambiente seco, né?
E nós também não encontraremos, por exemplo, uma macieira lá na Caatinga. Por quê? Porque a macieira, que é a arvorezinha que dá a maçã, ela está adaptada ao frio. Quem vai para a serra consegue, né, passar por pomares cheios de maçãs, porque é uma plantinha que está adaptada ao frio. Então, ela não sobrevive em ambientes quentes, tá? E assim acontece, né, com muitos outros seres vivos, certo? Nós nos adaptamos. As características que possibilitam aos seres vivos sobreviver em seus ambientes são chamadas de adaptações. Então, os seres vivos, eles se adaptam em cada ambiente conforme a sua necessidade, né? Então, o urso polar é adaptado para viver no frio, o peixe é adaptado para viver dentro d'água, né, debaixo d'água, o urso polar no frio, o cacto em ambientes quentes e secos, né? E assim a gente encontra vários outros seres vivos que se adaptam às suas realidades. Mas no meio ambiente, nós não temos só seres vivos. Nós também temos fatores não vivos no ambiente. Vejam só, além dos seres vivos, né, de todos os bichinhos, de todas as plantas, árvores, além de tudo isso, nós temos fatores não vivos. Como o quê? Às vezes, olhando, parece que são seres vivos, mas não são. Nós temos a água. A água, apesar dela se mexer no rio, na cachoeira, né? Mas ela não é um ser vivo. A água não se reproduz, né? A água não cresce, a água não tem filhotinhos. Então, a água não é um ser vivo. O ar que nós respiramos também não tem característica de ser vivo. As rochas, né? As pedras, também não. A luz e o calor do sol, eles também não têm filhotinhos, eles também não crescem, não envelhecem, né? Então, essas características que são de seres vivos, esses fatores aqui do ambiente não têm. Então, eles são considerados fatores não vivos do ambiente, tá? Olha só essa imagem dessa floresta. Nessa floresta, a gente consegue ver água, rocha, luz e, mesmo não enxergando, a gente sabe que tem ar, né? Eu não preciso ver o ar para saber que eu estou respirando. Basta respirar e eu consigo provar que eu estou respirando o ar, o oxigênio, né? O calor do sol. Eu não preciso ver o sol para sentir o calor, né? Eu consigo sentir. E tudo isso que a professora falou faz parte deste ambiente, tá? Olha só, a rocha, né? As pedras, tá? A água, isso são fatores não vivos, certo? Então a floresta, ela tá cheinha de seres vivos e de fatores não vivos, tá? Além dos fatores não vivos, é possível observar na imagem as plantas nas margens do rio e sobre as rochas. Certamente também há nesse ambiente outros seres vivos que não podemos perceber na imagem. Existem muitos seres vivos que nós não conseguimos perceber com os nossos olhos. Nós teríamos que usar aí umas lentes especiais para poder ver, como o danadinho do bichinho do coronavírus, por exemplo, né? Nós não conseguimos ver nas nossas mãos, nas coisas que nós pegamos, nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que ele existe, que ele está ali, né? E por isso é que a gente está se cuidando tanto, né? Então, no ambiente, em qualquer ambiente, não só na floresta, nós sabemos que temos muitos seres vivos que não conseguimos ver, que não é possível de ver apenas com os nossos olhos, que teríamos que usar uma lente especial. Em muitos casos, o microscópio, né? Olha só.
Observe novamente a imagem da floresta e reflita. Quais seres vivos poderiam viver neste ambiente? Depois, converse com o professor e com os colegas sobre essa questão. Então, a professora vai refletir junto com vocês. Quais seres vivos poderiam viver nesse ambiente? Aqui, com certeza, deve ter peixe, né? Alguns animais na floresta, pássaros. Temos aqui as plantas, que são seres vivos, né? Deve ter aqui muitos insetos. Essas plantinhas, ó, parece que a pedra é verde, né? Mas não é, a pedra não é verde, tá? Isso aqui é uma plantinha, é um musgo que cresce ao redor das pedras onde existe água, onde o ambiente é muito úmido, existe esse tipo de plantinha que a gente chama de musgo, tá? E esse tipo de plantinha é também um ser vivo. Então, aqui, na verdade, ó, nossa, muitos seres vivos, né, nós temos aqui, certo? Para sobreviver, os seres vivos precisam dos fatores não vivos e também de outros seres vivos. Isso é muito importante. A professora acabou de explicar para vocês que a água, a luz do sol, as rochas e o ar são fatores não vivos do ambiente, mas são fatores extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Nós estudamos anteriormente que o Sol, ele, além de iluminar a Terra, ele aquece, né? Nos mantém aquecidos. Então, apesar do calor e da luz do Sol serem fatores não vivos, eu posso viver sem ele? Não posso. A água é um fator não vivo do ambiente, mas eu posso viver sem ela? Não, não posso. Nem eu, nem nenhum outro ser vivo, né? Então, nós precisamos desses fatores e também de outros seres vivos, né? Ninguém consegue viver sozinho, não por muito tempo, certo? Então, precisamos dos fatores não vivos do ambiente e também dos seres vivos para viver. Vamos para a próxima página? É vivo ou não vivo? Vamos ver então se é vivo ou se não é vivo. Não é difícil perceber que um cachorro ou uma ave são seres vivos, não é mesmo? Mas às vezes ficamos em dúvida. Será que um grão de feijão está vivo? Essa experiência, gente, é muito legal. Eu acredito que vocês até já tenham feito na escola em outras ocasiões, tá? O que a gente vai precisar para fazer essa experiência? Vocês vão precisar de grãos de feijão. Pode ser um grãozinho só ou 2 para garantir, tá? Vocês vão pegar um pedacinho de algodão, papel toalha, 2 copos plásticos transparentes, água e lápis. Vocês vão molhar algumas folhas de papel toalha e vão colocar dentro de um copo, na lateral do copo. Com a ajuda do lápis, vocês vão afastar um pouquinho o papel toalha e vão colocar os grãos de feijão entre o papel e o copo. Coloque um grão afastado um do outro. Molhe um pedaço de algodão e coloque no fundo do copo. Sempre que o papel toalha começar a secar, vocês vão molhar o algodão novamente. Faça o mesmo com outro copo, mas sem molhar o papel toalha e o algodão. Depois, né, durante os dias, conforme os dias forem passando, vocês podem observar, né? E aí vocês vão fazer anotações. Vocês vão colocar nessas anotações o que vocês perceberam, tá? Número 1. Como você concluiu que há vida dentro de um grão de feijão? Número 2. A água foi importante nessa atividade? Por quê? Número 3. Em casa, os grãos de feijão que serão usados para cozinhar devem ser mantidos em um local seco.
Por que que é importante seguir essa recomendação? Pessoal, essa atividade aqui do grãozinho de feijão, ela vai ser uma nota extra, tá? A professora vai dar aí uns 10 dias para vocês fazerem esse trabalhinho, para garantir que o feijãozinho de todo mundo possa brotar, crescer, tá? E aí, depois a professora vai mandar as orientações bem direitinho lá no grupo de vocês, para os pais de vocês ajudarem, tá? Mas é uma atividade bem simples. O que vocês vão ter que fazer depois? Quando vocês terminarem, quando passarem lá os 10 dias, tá? Aqui tá falando em 5, mas a professora vai dar mais dias para vocês para garantir, tá? Vocês terão que responder a essas perguntas aqui. Pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3, tá? E cada perguntinha aqui vai ser respondida e vocês vão ter que escrever num papel, tá? Colocando o nome bem direitinho, o nome da disciplina, fazendo o cabeçalho, né? E aí responder a essas perguntas aqui, bater uma foto e entregar para a professora, tá? Então, depois a professora manda a orientação direitinho lá no grupo, mas agora, primeiro, o que mais interessa é vocês, assim que terminar a aula, pessoal, corre lá, pega o grãozinho de feijão, molha o algodão, bota lá no copinho, tá? Para fazer a experiência, para vocês depois me dizer se tem vida ou se não tem vida no feijão, tá bom? A próxima atividade, daí não é nota extra, tá? Em um jardim, podemos observar a interação entre os seres vivos e os fatores não vivos, conforme mostra a imagem ao lado. Essa imagem aqui, né, gente, ó, de uma criança, né, e um adulto, eles estão plantando flores. Assinale a alternativa que apresenta um fator não vivo presente nesse ambiente. Ó, vocês vão olhar tudo que tem aqui e vocês têm que dizer o que é um fator não vivo aqui. É a árvore? É a borboleta? É a rocha? Ou é o ser humano? Número 2. Observe a imagem do jardim novamente e depois faça o que se pede. Desembaralhe as letras e descubra o nome de um animal que pode viver nele. Ih, gente, que animalzinho será esse que pode viver aqui nesse ambiente? Vou dar uma pista. Esse animalzinho, ele vive, ó, debaixo da terra. Que animal será esse? Letra B. Indique pelo menos 3 características desse animal. Só que aqui, vocês não precisam escrever, vocês podem só conversar entre vocês. E aí, talvez vocês tenham que pesquisar as características desse animalzinho, tá? A número 3 diz assim: no aquário representado abaixo, há seres vivos e fatores não vivos. Observe, ó, aqui nós temos a água, o peixe, a rocha e a planta. Vocês terão que pintar de azul os quadros dos seres vivos, tá? E de verde os quadros dos fatores não vivos. Então, por exemplo, se a água é um fator não vivo, vocês irão pintar de verde. Se for um ser vivo, vocês irão pintar de azul, tá? E depois vão desenhar mais um ser vivo aqui dentro do aquário, tá? Agora, número 4. Leia o texto sobre o urso polar. Depois faça o que se pede. Além de proteger o urso polar do frio, seu pelo branco serve para camuflagem na neve quando ele sai à caça de alimento. Suas grandes patas são excelentes para andar na neve e servem como ótimas nadadeiras. O que é a camuflagem, pessoal? É quando quando o animalzinho, né, ele se adapta ao ambiente para se proteger, tá? O animal que se camufla, ele vai
ficar muito parecido com o ambiente onde ele está, para ele não ser percebido. Então, isso é uma coisa boa, né, para o urso polar, porque ele pode se camuflar na neve, e aí os caçadores não acham ele, né? Qual é o ambiente do urso polar? Falamos sobre isso, hein? Grife no texto as características do urso polar que permitem que ele viva neste ambiente. Vamos cantar? Vocês sabem cantar essa musiquinha aqui, gente? Ó. Todo mundo cantando comigo, hein? Não me deixem cantar sozinha. O nome da música é Peixe Vivo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia, sem a tua companhia? Será que o peixe pode viver fora da água fria? Não sei. Vocês têm agora que circular na letra desta canção o nome do ser vivo. Qual foi o ser vivo que nós falamos ali, que nós citamos na canção? Depois vocês vão grifar. Circular é assim, né? Ó, quer ver? Circular, vocês vão circular, né? Grifar é só fazer assim embaixo, ó, tá? Como sublinhar, tá bom? Claro que eu não fiz na palavra correta, né, gente? A professora só fez ali para mostrar como é que é para fazer. Vocês daí vão grifar o nome do ambiente deste ser vivo, tá? E aí, vocês vão conversar aí com quem tá com vocês. Por que o peixe não pode viver fora da água? Lembram que a professora falou, gente? O peixe, ele vai retirar da água o oxigênio que ele precisa para sobreviver. Então, o peixe, ele tem aquelas guelras aqui do ladinho, a água vai entrar ali por dentro e ele vai absorver apenas o oxigênio. A água vai sair dali, tá? Por isso que ele não se afoga, certo? O peixe não se afoga, né? Ele vive dentro d'água, né? Ele precisa da água para poder sobreviver e é dela que ele retira o oxigênio. Mas conversem aí com os pais de vocês para ver se eles sabem de mais alguma coisa sobre os peixes, tá? Vamos ver então. Deixa eu parar aqui. Isso. Então, pessoal, como a professora falou, hoje a nossa aula foi um pouquinho mais curta, né? Porque vocês têm aula de arte com a professora Joana, tá bom? Então, um fim de semana muito legal, muito gostoso. Aproveitem com a família, estudem bastante e não esqueçam de fazer a experiência do feijão. Depois a professora vai colocar lá no grupo como é que vocês devem responder as perguntas. Tá legal? Mas não tenham pressa para responder essas perguntas, porque vocês têm que esperar para ver se o feijão vai brotar, vai ter vida, vai crescer ou não, tá? Muito obrigada e até a próxima aula.